Olá, que Deus abençoe você, a sua família, os seus caminhos, a sua semana. Daqui a pouco, no final, nós vamos unir a fé. Eu gostaria já no início de pedir para você deixar o copo com água preparado para o momento da oração. Eu sei que nesse momento, muitos pais, mães, neste horário estão sempre esperando pelo momento da prece, da oração pela sua vida. Deixe preparado. Inclusive, se você deseja falar conosco, nós temos a central telefônica à sua disposição. Os pastores estão aí, pastor, para atender a todos aqueles que desejam, independente da religião, estamos à disposição de todos. Exatamente, nós também aqui já temos o nosso copo de água preparado. Essa pessoa também pode incluir o nome dela na oração através dos números 011 3573 3500. Esse é o número de WhatsApp, nós estaremos recebendo tanto por áudio quanto texto o pedido de oração dela, o pedido de ajuda, bem como também pelo telefone 92 21 23 32 02. Lembrando que se essa pessoa deseja manter o sigilo, a gente vai manter o nome dela em sigilo, ler aqui apenas o problema e orientá-la, e o nome dela não será revelado. E se ela quiser também revelar o nome dela, estaremos aqui também lendo o seu nome e incluindo na oração, pastor Wilton. Obrigado, pastor Lucas. Daqui a pouco eu retorno, pastor Lucas, com nomes de pessoas que ligaram para a gente. E olha, toda quarta-feira nas nossas igrejas universal são reuniões especiais, mas nesta quarta-feira eu quero chamar a sua atenção porque, além da palavra, nós vamos meditar. Nós falaremos nessa quarta-feira da diferença entre você estar na igreja física e pertencer à igreja do Senhor Jesus. Você deseja saber essa diferença? Nós vamos falar sobre isso. O Senhor Jesus, em um dado momento, em um diálogo com Pedro, um dos seus discípulos, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então nós vamos explicar sobre isso, como se tornar a própria igreja para que o mal não prevaleça contra você, como não prevaleceu contra o Senhor Jesus. A diferença entre estar na igreja e ser a própria igreja. Além da meditação na palavra de Deus, nós vamos ter o grande clamor da concordância. Nós vamos concordar. Os bispos estarão lá no Getsemane, lá na Terra Santa, como prometido, levando os pedidos que você deixou no altar, onde nós depositamos nesse mês de dezembro a nossa vontade pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, diz a Bíblia, Nós entregamos ali as nossas vontades, a nossa alma. Quantos de vocês pediram o Espírito Santo? E nós vamos ter esse clamor com os bispos que viajaram à Terra Santa. Eu convoco você que me assiste, que é da Universal, de uma outra denominação, você que faz parte dos grupos da Igreja Universal, você é obreiro, você pode vir com toda a sua família nessa quarta-feira, será uma noite mais que especial na grande noite da salvação, com o clamor da concordância desde o Getsemane. Se prepare. E eu vou colocar para você agora o testemunho de uma pessoa que recebeu o Espírito da vida, o Espírito Santo, em uma quarta-feira como essa. Já volto. Na esquina da casa que eu morava, ali tinha um ponto de venda de droga. E eu vendo aquilo, os traficantes tendo condição financeira, tendo respeito, tendo carro. Então aquilo cresceu dentro de mim. Comecei com pequenos furtos, com alguns roubos, até que eu me especializei em furto de banco. Viajava estado, ficava 2 dias dentro de carro, procurando o melhor lugar para atuar e fazer esses furtos, que a gente sempre trabalhava de sexta, sábado e domingo, porque o banco não abria de sábado e domingo, então a gente tinha 3 dias para trabalhar. O que a gente fazia? Olhava o banco, estudava de dia e voltava de noite. Quebrava a parede, entrava dentro do banco se arrastando até chegar aonde estava o cofre. Pelo lado de fora, a gente já sabia mais ou menos a localização que está o cofre, nós sabia a sala que está. E às vezes que não dava para entrar na sala devido a ter um sistema de alarme mais avançado, a gente vinha por trás do cofre, quebrava a parede e por trás dele a gente cortava com lixadeira, martelete, conseguia comprar carros de luxo, moto de luxo. Tinha mais 2 carros populares, pegava 50, 100 mil para cada. Então foi na onde a minha vida financeira cresceu. Eu tinha tudo, para os familiares, para a mãe, para o pai. Sempre falava que era comerciante. Eles acreditavam. Todo esse dinheiro
toda essa riqueza que o mundo do crime proporcionava, eu não tinha paz. Eu não conseguia ficar dentro de casa. E muitas das vezes andando na rua, parecia que era perseguido. Porque eu via uma sirene, já erguia o vidro, já ficava querendo quebrar o telefone, apagar a mensagem, com medo de ser descoberto. Até o dia que eu fui fazer a prática de um furto e fui preso. Ali a casa caiu. Quando eu fui tentar atravessar um rio, o policial escutou o barulho. Ele pulou da rua sozinho, entrou no mato e me parou. Ali falou, vai, já era, perdeu, tá preso. Ali eu ergui a mão, ele falou, deita no chão, eu deitei. E ali ele paralisou. Ele ficou 1 minuto mais paralisado. Ele olhava para mim, olhava para o mato. Ele olhava para mim, olhava para o mato. Então ali ele pegou e deu 2 tiros na reta do mato. Falou, vai, sobe para a rua. Então ali eu já vi a mão de Deus. Porque ali era para mim ter morrido. E ali eu comecei a olhar os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, que ia lá dentro. Era a única igreja que ia, levava jornal. A gente via o carinho que eles tinham por nós. Eles iam lá no meio de presos. Fazer o que no meio de presos? Qual que era o propósito deles? Então ali eu tive a curiosidade, comecei a me informar, comecei a buscar, comecei a participar das reuniões, que quando ele chegava no presídio, no raio, ele chamava, quem quer participar, venha participar aqui com a gente, fazer uma oração. Então ali criou uma curiosidade dentro de mim, deixa eu ver o que é isso. Aí foi na onde que eu comecei a ler a Bíblia. Fiquei 30 dias dentro da cela. Eu não saía para tomar banho de sol, não saía para nada. Só saía no dia de visita que tinha que sair. Mas o resto da semana eu ficava lá dentro, lendo a Bíblia de ponta a ponta. E ali foi mostrando o que estava acontecendo na minha vida. Eu via que já tinha acontecido e estava dentro da Bíblia falando. Teve uma palavra que falou forte comigo lá dentro, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ali eu via que eu tinha amor ao dinheiro. Só que ali foi um remorso, foi uma coisa passageira. Porque quando eu tive a minha liberdade física, eu esqueci, passou um branco. Para mim, aquela palavra que eu li lá dentro, que me fortaleceu na minha fraqueza, para mim, quando eu saí na rua e vi as coisas do mundo, eu esqueci, tipo assim, eu ignorei aquela palavra. Eu recebia vários convites para ir na igreja. A minha mãe sempre foi da igreja, ela falava, filho, vamos lá, você precisa de ajuda. Mas eu ignorei no início os convites dela. Mas depois eu acabei aceitando. Larguei mais amizades, larguei o lugar que eu frequentava, comecei a procurar uma comunhão com Deus, comecei a largar tudo que era errado para seguir uma vida reta perante a Deus. Eu entendi que eu precisava receber o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu não ia prevalecer, eu iria cair, eu sabia que eu não ia chegar até o fim. Então eu preciso do Senhor. E ali foi na onde que o Espírito Santo me encheu. Ele me deu alegria, ele me deu paz, ele me deu força. Aquele dia para mim lá foi um dia inesquecível, porque a partir do momento daquele dia, eu sabia que Deus era comigo. Então que eu ia conseguir tudo que eu queria. Deus já me encheu, Deus me deu uma paz, Ele me deu uma força que não tem como descrever. Ali eu sabia que Ele era comigo, que ali Ele confirmou que eu era filho dEle. Nesta quarta-feira, direto de Jerusalém, em Israel, cumpra-se agora, neste momento, um derramamento sobrenatural do Teu Espírito, meu Pai, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. O clamor da concordância pelos pedidos da Fogueira Santa no Jardim do Getsemane. Bispos e pastores, representando todos os continentes, estarão nesse lugar sagrado, clamando pelo agir de Deus em sua vida. E neste dia, que marcará a primeira reunião dos membros do Corpo de Cristo de 2026, uma palavra especial para todos os que querem fazer parte desse corpo. Nesta quarta-feira, 7 de janeiro, especialmente 19 horas, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo, e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Uma reunião mais que especial, a primeira quarta-feira do ano.
nós estaremos reunidos como igreja, como você pôde ver nessa chamada, falando mais de como nós podemos pertencer ao corpo de Cristo. Vamos estar explicando para todos a diferença entre estar na igreja e pertencer à igreja, ser a igreja, estar no corpo do Senhor Jesus. Primeira quarta-feira do ano, na grande noite da salvação, com esse clamor da concordância, os bispos que estarão lá no Getsemane orando pelos pedidos da Fogueira Santa. Você que subiu ao altar, colocou ali o seu pedido determinando o recebimento do Espírito Santo, se prepare para essa quarta-feira. Eu falo com todos os membros da Igreja Universal, você pode convidar os seus familiares, você que faz parte dos grupos da igreja, sejam os obreiros, os evangelistas, os jovens, aqueles que fazem parte do grupo Caleb, do grupo da saúde, o FTU, enfim, todos estão convidados para esta quarta-feira aqui na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Nós vamos ao pastor Lucas com nomes. Eu queria, por favor, que o senhor também, depois dos nomes, desse o endereço de onde o senhor estará realizando esse mesmo propósito nessa quarta-feira. Certamente, pastor Hilton. Nós temos aqui já a participação da Denisa. Ela diz que está pensando em desistir, com muitos conflitos na sua mente, mas ela decidiu vir conosco nessa quarta-feira, participar dessa reunião que será muito especial. Denise, a melhor escolha que você faz, ela estará às 19 horas, pastor Hilton. E a Jéssica, ela diz aqui, estou afastada e sem forças para voltar. Tentei o suicídio e não suporto mais a situação que estou vivendo dentro de casa. Mas eu decidi nessa quarta-feira para resolver essa questão. Jéssica, você teve um grande livramento de Deus e aproveite essa oportunidade, esteja com a gente mesmo nessa quarta-feira buscando a transformação da sua vida e aproveite esse clamor que nós teremos, que será muito especial, o clamor direto do Getsemane, porque o que o Senhor Jesus fez foi por você. E nós estaremos também ali na Igreja do Centro, na Avenida Getúlio Vargas, 920, em horário especial das 19 horas. Ok, daqui a pouco retornamos ao pastor, você pode seguir, como ele disse, mandando suas mensagens. Quarta-feira agora, o grande clamor da concordância, você é o nosso convidado, 19 horas, tá bom? Vamos dar sequência falando da sexta-feira. Não deixe de trazer a garrafinha com água. Nós vamos iniciar nessa sexta-feira esse propósito de forma nacional, as 7 sextas-feiras do banho do descarrego, com as 7 águas consagradas. Cada semana a água enviada para a gente, trazida de um lugar específico do Brasil. Exatamente. Nós vamos receber nessa sexta-feira as águas, na verdade já recebemos essas águas, foi enviado para a gente das cataratas do Iguaçu. Daqui a pouco eu vou mostrar para você um vídeo falando mais sobre isso. E essa água vai representar força para você, sabe? E nós vamos colocar um pouquinho dentro da sua garrafinha para você derramar sobre a sua cabeça para que haja um verdadeiro descarrego. Baseado nesse versículo, olha o que diz a palavra de Deus. Então, você pode ler aí, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies. Olha que palavra forte. A Bíblia fala que a purificação vai acontecer como a água pura. Esse é o objetivo. Nós vamos consagrar a água. Eu preparei uma garrafinha aqui para mostrar a todos. Você vai preparar uma garrafinha com água e nós até ilustramos aqui com esse adesivo falando sobre isso. 7 sextas-feiras do banho do descarrego. Traga a sua garrafinha com água, nós vamos consagrar para que em casa você derrame sobre a sua cabeça, haja no início do ano um descarrego, uma limpeza espiritual. Acompanhe testemunhos. Seu nome? É Roselaine. E aí, Roselaine, o que a senhora alcançou participando sexta-feira nessa noite de libertação? Eu cheguei aqui nessa corrente, eu tinha passado por um processo de separação. E aí eu não conseguia dormir à noite. Uhum. Eu passava noites em claro, eu tinha que trabalhar no outro dia de manhã, meu trabalho não rendia, eu levantava assim, quebrada. Uhum. E tudo que assim, a gente ia fazer dava errado também, os caminhos trancados. Eu sofria muito. Insônia, principalmente insônia. Às vezes, Quantos anos? Uns 2 anos. Durante a época que eu estava separada,
assim, foi mais forte, cada mês piorava. E eu não entendia aquilo. Muitas vezes eu bebia para poder ter uma paz, para mim poder dormir, né? Então a senhora, porque não conseguia dormir, bebia para ficar embriagada, para supostamente vir um sono. Precisava da bebida. Isso. Aí às vezes eu dormia, eu às vezes até pegava no sono. Só que daí de madrugada era como se fosse 2 mãos vinha no meu pescoço e me esganava, tentava me matar, sabe? Então eu acordava várias vezes isso? Muitas vezes. Acordou sufocada? Sim, acordava assustada. Aí eu ficava cuidando para não dormir. Com medo daquilo voltar e te enforcar. Com medo daquilo voltar e me enforcar. Né? Nossa, era terrível. Foi muito, assim, muito terrível mesmo. Sofri muito. E como é que a senhora chegou na igreja? Então, através de um convite, né? Um convite. Eu já conhecia, assim, o trabalho da igreja através dos programas, né? De madrugada. Muitas vezes, a maioria das vezes eu colocava o copo com água, né? Porque não dormia, ligava a TV e assistia a gente. Te ajudava? Sim, me ajudava. Aí essa pessoa me convidou para vir. Aí eu vim, aí nunca mais. Nunca mais saiu? Nunca mais eu saí. A senhora está com a gente há quantos anos aqui na igreja? Já faz quase 30 anos, pastor. 30 anos? Sim, e faz hoje muitos anos. Dorme bem, tem paz? Nossa! A vida mudou? Mudou completamente, pastor. O seu Graças a sorriso Deus. diz tudo, muito forte. Deus te abençoe, tá? Qual o seu nome? Fabiana. O que você pode dividir com a gente, essa corrente de sexta-feira ou essa reunião? Tem te ajudado? O que mudou? Mudou tudo a minha vida. O que aconteceu? Eu tive Covid, né? E aí entre a vida e a morte, ali eu me encontrava afastada fazia 1 ano e meio. E eu pedi misericórdia para Deus, porque na época foi uma situação muito difícil. E eu pedi para Deus misericórdia, porque eu sabia que se eu morresse naquele momento, eu ia para o inferno. Clamei para Ele perdoar todos os meus pecados e lá eu fiz um voto com Deus. Eu falei para Ele que se Ele me tirasse de lá daquela situação, eu ia voltar para Ele. Assim eu fiz. Deus me reergueu. Foi algo que nem os médicos entenderam, porque tinha só uma vaga de UTI e 2 pessoas na mesma situação que eu. E quando eu saí de lá, foi uma festa, assim, porque né, eles viram Deus dando a vida. E eles falaram, Deus fez um milagre. Conversando com meu esposo, falei, amor, vamos procurar agora uma igreja para a gente congregar. E ele, vamos para a Universal. E eu tinha uma raiva da Universal de graça. É mesmo? De graça. Quando ele falou para mim, eu falei, não, naquela igreja eu não vou. Aí ele, mas por que? Lá que Deus vai mudar a nossa vida. Vamos. E eu falei, não, no meio de tantas igrejas você quer ir naquela igreja que só pega dinheiro da gente? E aí ali, por conta dele, eu vim, né, e nas reuniões, e eu comecei a frequentar, e através de uma palavra que eu peguei a direção, ali eu entendi que eu precisava do batismo com o Espírito Santo e eu precisava abrir o meu coração e não desistir. E ali minha vida já começou a mudar. Mesmo eu sem o Espírito Santo, já comecei a ver o mover de Deus na minha vida. Até que um dia na reunião do Bispo Jadson, naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi de dentro para fora, porque eu tinha dificuldade de dormir, eu passei a dormir. Eu tinha muita preocupação com o amanhã. Acabou, eu comecei a confiar, realmente, eu falei, não, o amanhã pertence a Deus, eu vou viver o hoje. Inexplicável, não tem palavras nem para expressar da forma que eu saí naquele dia. Minha vontade era de sair gritando. Hoje eu recebi o Espírito Santo. Amém. Grande é a sua fé, muito obrigado. Nós estamos aqui na primeira sexta-feira do ano de 2026 e nós estamos na reunião das 19 horas em preparação ao que estaremos realizando na próxima sexta-feira. Nós queremos que você que nos acompanha agora prepare uma garrafinha com água, como essa que eu tenho em mãos, todo mundo pode fazer isso. E nós vamos começar um propósito às 7 sextas-feiras, a partir dessa próxima sexta-feira, 7 sextas-feiras do banho do descarrego. Primeiro eu quero que você acompanhe o versículo que diz a palavra de Deus, diz assim: então aspergereis
água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Você veja que nessa palavra, Deus ele usou esse elemento, um elemento bíblico, a água. Ela foi consagrada e usada para que houvesse verdadeiramente uma limpeza espiritual. E por que nós estamos falando às 7 sextas-feiras do banho do descarrego? A palavra descarrego, ela tem um significado. Eu quero que você também acompanhe o significado, o que está no dicionário. A palavra descarrego significa o ato de descarregar, retirar uma carga, prática de purificação para remover energias negativas, espíritos obsessores ou influências malignas. Agora você consegue entender o porquê que nós vamos fazer estas 7 sextas-feiras do banho do descarrego. Você vai trazer uma garrafinha de água, nós vamos consagrá-la durante essas próximas 7 sextas-feiras e você vai abrir na sua casa essa água consagrada para que haja, quando você derramar sobre a sua cabeça, um verdadeiro descarrego, como a palavra de Deus nos orienta, tirando da sua vida os espíritos obsessores, determinando que os seus caminhos sejam abertos. Já no início do ano, a inveja seja quebrada, as maldições sejam retiradas. Se você deseja a nossa ajuda, seja você da Igreja Universal, de uma outra denominação, seja você católico, evangélico, espírita, você deseja fazer esse propósito conosco. Repito, traga uma garrafa com água nessa próxima sexta-feira, o dia todo, e na reunião das 19 horas, passando pelo caminho de libertação. Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Nós esperamos por você. Até lá. Acabamos de recolher a água aqui das cataratas de Foz do Iguaçu para esse propósito que vai iniciar dia 9 de janeiro, às 7 sextas-feiras do banho de descarrego, com as 7 águas consagradas. E a primeira água vai ser essa recolhida das cataratas de Foz, para que simbolize força e energia. Sete sextas-feiras desse propósito do banho, com as águas consagradas, você traga a garrafinha com água. Aqui no Templo Maior, na Constantino Neri, 1515, ou o pastor Lucas também estará realizando, né, pastor Lucas, esse propósito ali no centro. Estaremos também nessa mesma fé, nessa sexta-feira, também horário especial das 19 horas, colocando essa gotinha, esse pouco desta água que nós vamos receber na garrafinha que essa pessoa vai trazer, para que haja o descarrego, pastor Hilton. E nós temos aqui algumas pessoas que estão necessitando desse descarrego, como a Eliane Marques. A exemplo da senhora Rosilaine, que a gente assistiu no testemunho, ela também sofre com insônia, ansiedade, e ela tem medo da morte, tristeza na alma. Então, dona Eliane, venha receber um pouquinho dessas águas para que haja esse descarrego na sua vida, assim como houve na vida da senhora Rosilaine. Aqui também a Elza diz também que sofre com insônia, depressão e tristeza, e também decidiu estar conosco nessa sexta-feira às 19 horas. Nós estaremos, como falei, ali na Getúlio Vargas, 920, a partir das 19 horas em horário especial, também às 7 e também às 15 horas, pastor Hilton. E nós estamos aqui à disposição dessa pessoa que deseja a nossa ajuda em oração. Obrigado, pastor. Bem, falando da oração, eu queria que você preparasse agora um copo com água. Vou preparar o meu, nós vamos unir a fé com o pastor João Carlos agora. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Ó Deus, crendo na Tua palavra, que diz: vinde a mim, descansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Crendo na Tua promessa, traz então agora Teu alívio a esta pessoa que descobriu traições, a esta pessoa que foi acometida de uma doença que aos homens
parece ser incurável. Traz tua saúde a esta pessoa, traz teu alívio, traz agora a tua salvação. Meu Deus, faz manifestar o teu poder. Tantos são os que necessitam, mas não só pelo fato de necessitar eu te peço, mas porque creio na tua palavra que não pode voltar vazia. Assim sejam todos abençoados, pois consagramos a ti esta água, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Beba com fé. Graças a Deus, o poder de Deus chega até você. Bem, nós estamos chegando aos momentos finais da nossa participação no dia de hoje. Falamos da quarta, o clamor da concordância com a oração no Getsemane, a sexta-feira de libertação, traga a garrafinha com água, mas eu não posso terminar sem deixar de falar desse domingo. Nós teremos a Santa Ceia, será um domingo muito especial, o domingo do tem bom ânimo, quer dizer, a palavra de Deus fala isso. Você que está do outro lado, Jesus pediu para que tivéssemos bom ânimo porque ele venceu o mundo, né? Talvez você começou esse ano desanimado, triste, abatido. Esteja conosco nesse domingo, pela manhã e na oportunidade participando da Santa Ceia. Você é o nosso convidado. Eu vou terminar colocando para você alguns testemunhos do que aconteceu nesse último domingo e eu espero por você, tá bom? Deus te abençoe e até logo mais. Tinha fibromialgia, né? Aí onde eu fui para o pronto-socorro levar minha filha, eu ia também ser atendida, né? Aí a obreira ligou para mim para me convidar, né? Aí ela disse, amanhã a senhora vai ser curada. Amém. Mas hoje eu amanheci que eu não aguentava ficar muita em pé. dor. Aí quando eu cheguei aqui, né? Eu vim na bênção mesmo. Quando eu cheguei aqui agora... Saiu. Foi saindo assim, da cabeça aos pés da fibromialgia. Amém. Saiu tudo. Amém. E não volta mais. Grande é a sua fé. Faz um mês que eu sinto uma dor debaixo da minha costela. Aí esses dias estava piorando, eu até falei pra minha mãe, entendeu? E eu tomava remédio e não passava a dor, entendeu? Eu até falei pra mamãe que eu tava até com medo de ir no médico pra saber o que é isso, né? Que me incomoda tanto, tomando remédio e não melhorava. Aí quando foi hoje, não sei, alguém tocou na minha cabeça e essa dor sumiu. Não importa quem tocou, o importante é que usou o nome de Jesus e você foi curado, amém? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto Perdão, comunhão, fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Neste domingo, às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo.